Olá, caros telespectadores. Estão a juntar-se para a nossa porção semanal. Olá, Dr. Lightman. Connosco estão Hillel, Dani, Mike e Ellie. E Ellie está sentado na internet. As pessoas podem fazer perguntas em cap.co.il e também no site de Kabbalah La'am. Tem que procurar por Kabbalah La'am, encontrar o nosso site. Para o dia interativo da transmissão, todos podem fazer perguntas e as perguntas podem ser trazidas aqui para a lição. Então, esta porção semanal é Vaikra e o Senhor chamou, que fala de ofertas. O Criador diz a Moisés: fale com o povo de Israel, cada um tem que fazer alguma oferta, porque todos têm algum pecado pelo qual têm que compensar, e as descrições são muito abrangentes, e como cozinhar, como tirar os pedaços, como os cozinhar e tudo isso. Talvez possa explicar-nos estas noções, o que é um pecado, o que é uma oferta. Dr. Lightman, de todas as vezes eu digo sempre que é uma porção semanal, não há porção que não seja importante na Torá, porque todas as porções falam de uma correção especial que temos que realizar. Primeiro temos Bereshit e depois a última palavra é Israel. Todos temos que passar por um processo chamado a correção da alma e através disto alcançar equivalência de forma com o Criador. Voltar para o Criador. E portanto todos os que têm este desejo de alcançar a força superior, de serem semelhantes ao Criador, esta força do amor, da doação, esta força da conexão, da consideração, de ceder para conectar com os outros. E isto não está relacionado com os judeus, isto é para todo o mundo, tal como está escrito: a minha casa vai ser uma casa de oração para todas as nações. Que esta porção é uma porção especial, um livro muito especial, vai cá e o Senhor chamou. É aparentemente abrir o portão e entrar. Isto é como o Zohar o interpreta. Estão a escutar isto? Sim. Vaikra é o início e a abertura das luzes das quatro letras. Yud Kuf Resh Aleph é considerado chamar um convite de Moisés para vir para a tenda da reunião. A tenda da reunião é o lugar onde o Criador vai ser revelado, e através de quê? Através das ofertas. O que são as ofertas? Já falamos acerca disto também várias vezes. E tal como disseram que o Criador vem até às pessoas e diz: tragam umas ofertas. Para quê? Para mim? Não, para mim não. Oferta significa que por que me disseram que precisamos de uma oferta? Onde está o pecado? Quando o homem alcança esta porção do início de Bereshit, até está a descobrir cada vez mais e mais a profundidade do seu ego. E então, agora está preparado para descobrir e descobrir todo o tipo de pecados que existem nele, o início do pecado Adam Arishon que está nele, e descobri-los em níveis de inanimado, vegetativo, animal e falante, e também alcançar um nível de para começar a ser homem, precisa de descobrir com que tipo de desejo está associado e como pode corrigir isso exatamente, tal como é explicado na Torá e através dos sacerdotes, e como corrigi-lo. Os sacrifícios que traz, os pombos e as galinhas e os, os vitelos, a parte vegetativa, animal, tem muitos. Então, o que é que são estes três tipos? Isto é de acordo com o desejo de receber, porque o tipo de desejo de receber, onde o homem descobre que está em pecado, ou seja, está em benefício próprio, e não é capaz, na verdade, de ser semelhante no desejo que está agora a ser revelado, ser semelhante ao Criador, ou seja, não é capaz de alcançar a doação em nenhum dos seus desejos, amar e doar aos outros. Então, o que acontece
é que ele precisa de o corrigir. E a correção é ao sacrificar este desejo. O que é que significa sacrificar? Ele mata-o, não o usa no nível de animal, porque neste nível é incapaz de trabalhar com este desejo em doação, mas se baixar este grande desejo para um nível mais baixo, então vai ser capaz de o usar. Ou seja, vai ser capaz de ter prazer em doação e trazê-lo também aos Koanim, aos sacerdotes nele, ou seja, neste nível mais elevado no seu desejo de receber. E portanto o que acontece, e não é simples, vamos ter que explicar isto novamente. Em nós, ou seja, é uma pena não ter a minha tábua para desenhar, porque seria bom fazer aqui um desenho. A nossa alma é muito profunda. Digamos que tem digamos que tem 5 fatias do desejo de receber. E o nosso desejo de receber é completamente egoísta. Estes são 5 níveis do ego: inanimado, vegetativo, animal e acima disso mesmo, aquilo que corresponde à força superior, ao Criador. E de acordo com a forma como a pessoa descobre os seus desejos egoístas, do mais leve para o mais pesado, de acordo com isso vai e corrige. A correção de cada desejo é chamado sacrifício, fazer uma oferta que ao corrigi-lo nos aproximamos da força superior, tornamos-nos como a força superior. E como é que o corrigimos? Então dizem-me se fez este pecado, aquele crime. Se viu que alguém fez algo e não, ou até se esqueceu acerca disto. Se fez isto que não tinha consciência que era um pecado, ou seja, todo o tipo de pecados que são revelados, e são revelados agora, não porque a pessoa está a cometer, nós não estamos a fazer nada agora. Nós existimos no pecado desde Adão a Rishon, nós somos completamente ímpios, mas precisamos de descobrir, precisamos de amplificar todos estes desejos maus têm que ser descobertos. Então o livro da Torá é um livro de pecados, no Treitman, certo? E não é simples descobrir os nossos pecados. São apenas revelados às pessoas que anseiam pela luz e que convidam a luz que reforma, tal como lhe chamamos, e então a luz vem e brilha neles, e nessa luz vemos o quanto estão na escuridão, e então vão querer corrigir-se. Vejam, agora estamos a chegar a Vaikra. Já passamos por tantas outras porções e apenas agora começamos a corrigir apenas aquele que chega a este nível. Quando alcançamos a Torá, agora começamos a trazer isto para a correção. Disse que um pecador é uma revelação, mas supostamente a revelação é uma coisa boa, mas aqui, precisamente, é uma coisa boa. Desde o início temos que ver-nos como cheios de pecados, completamente o oposto do Criador. Não merecemos nenhuma revelação, nenhuma vida. Queremos elevar-nos acima dessa vida, tal como a Torá nos promete, que podemos elevar-nos acima do anjo da morte. Adquirir o nosso anjo da vida. Então como é que podemos fazer isto? Temos que descobrir a nossa natureza primária, a natureza inicial, a nossa natureza que para começar é totalmente mal. Bem, o amigo quer perguntar acerca da Parashá Vaikra, aquele que não merece uma mulher, é defeituoso, tem um defeito. Primeiro vou alcançar aqui a passagem. O excerto. Bem, é porque não é casado? Não, ele vai casar-se. Eu vou ler o excerto. Quando qualquer homem traz uma oferta, significa que excluir aquele que não casou com uma esposa, pois a sua oferta não é uma oferta e não há bênçãos nele, nem em cima, nem no alto, nem em baixo. Portanto, quando qualquer homem da alegria traz uma oferta e é diferente, nem o humano, nem está incluído no homem, a divindade não está com ele, porque, ou seja, a minha pergunta é um pouco mais geral.
Antes de mais, esta porção começa com ele falou ao povo de Israel e disse: devem trazer uma oferta. E a segunda opção é, claro que é exigido que seja o homem que traga a oferta. Dr. Leitman, antes de mais, é preciso alcançar um estado em que o homem percebe que tem que fazer este sacrifício, mais do lado mau que do lado bom, porque descobre o mal nele. E está verdadeiramente na oposição à doação do que quer que o Criador esteja a exigir dele. No geral, toda a nossa correção, os mitzvot, é corrigir o ego. E isto é chamado fazer mandamentos, mitzvot, porque temos 613 desejos egoístas na alma e temos que corrigi-los a todos para doação e amor aos outros. E é por isso que se chama ama o seu próximo como a si próprio. É a grande regra da Torá, que todos os desejos são para si próprio e temos que trabalhar para o benefício do outro. Não são só palavras agradáveis como hoje as pessoas passam, falam e... Não, de forma prática é o que temos que fazer. Mas o que é esta questão acerca de Dr. Reitman? Antes de mais, tem que descobrir estes desejos um a um. Eles são revelados do mais, do mais leve para o mais pesado. Quando corrigimos os desejos pequenos para a doação, já não temos assim tantos obstáculos, grande rejeição, e já estamos longe de fazer isto, porque avançamos para este objetivo. Agora podemos fazê-lo através de quê? Através da luz que reforma, através do estudo da sabedoria da Kabbalah. Descobrimos esta iluminação que nos mostra quão maus somos e sentimos-nos mal que queremos estudar isto, que a luz que vem e que mostra-nos o mal e transforma estes desejos em bem. E isto é chamado um homem que está a fazer um sacrifício. Antes de mais, descobre o seu pecado e descobre que através da sua correção pode se aproximar. Korban, sacrifício, significa aproximar-se. Então é preciso ser homem para fazer o sacrifício. Sim, Adão e Israel. Ou seja, mas também existe algum trabalho ali para as nações do mundo. E achar que ele, os diretos ao Criador, quer fazer isto para se aproximar ao Criador, para ter a mesma forma que a força superior. Amiga, e porquê que toda esta descrição do sacrifício, isto tem que ser feito desta forma e tirar a pele? Eu quando ouvi a história é como se estivéssemos a preparar um bolo. Temos pôr 2 colheres de açúcar, café, farinha, e se não fizermos exatamente nesta medida isto não vai sair. Podemos fazer aqui uma comparação entre os dois? Dr. Leitman, talvez, eu vou lhe dizer. Nós aprendemos da sabedoria da Kabbalah acerca da estrutura da alma. 613 desejos. E destes 613 desejos temos 5 níveis, tal como falamos antes. 5 níveis de espessura, da aviut, do mais pequeno até ao maior. Mesmo o nosso desejo por alguma coisa, digamos, o bolo que falou há pouco, o desejo mais pequeno, o desejo maior. Temos estes níveis e temos a magnitude da força, ou seja, o desejo de querer este bolo, de roubar algo, de fazer algo para o nosso benefício. E portanto, imaginem, 613 desejos e temos a possibilidade de estar num dos 5 níveis da Aviut, tal como lhe chamamos, a força desse desejo, e todas estas forças, estes desejos, podem estar numa determinada combinação, numa forma que muda o tempo todo. E, portanto, quando lemos a Torá de Moisés, que o expressamos na linguagem dos ramos, pombos e peixe e ovelhas, nós perguntamos-nos se é possível expressar correções, os nomes dos desejos, usando histórias tão simples, porque se me perguntar
traz dois pombos para um pecado em particular. O que é que isso significa na sabedoria da Kabbalah? Agora vou ter que abrir para si, uh, sem descrever, caso contrário ninguém vai entender o que é Sefirot, Partzufim, acoplamentos das partes e onde é que está, subidas, descidas, man, mad. E aqui, de uma forma tão simples, ninguém acontece porque é que isto acontece, porque pensamos são pombos e peixes, e o que é o grande sacerdote em mim? Aaron, o que é que eles estão a fazer? O que é uma oferta? O que é que significa pôr na fogueira e queimar isto? Ou seja, mil e um detalhes que estão aqui. Ou seja, toda esta porção, e também no Talmud, mas é é uma linguagem muito concreta aqui. E a linguagem da Kabbalah, embora seja muito precisa, é certamente mais pesada, exige mais espaço. Sim, Mike? Esta pergunta está aqui a arder dentro de mim. Isto é tudo muito teórico e distante. Eu venho de um centro em Israel, tenho um grupo, tenho pessoas e descubro problemas no nosso trabalho diário. Onde é que está o sacrifício aqui? Como é que eu concretizo esta coisa? O que é que eu faço para isto? Algo prático. Dr. Leitman, prático seria apenas quando, depois do tempo da preparação, estamos em preparação para preencher estas mitzvot, e as preparações que temos no grupo, no estudo, toda esta ordem que fala, os nossos grupos em Israel, no mundo, onde estão os nossos amigos. E depois de algum tempo, e isto leva algum tempo, vocês já ouviram falar nisto. Nós não escondemos isto de ninguém, porque verdadeiramente queremos entrar no mundo espiritual. Nós queremos começar a perceber, através dos nossos desejos internos, que se abrissem para nós. Já sabem, nós lemos, estudamos, vemos os amigos, existimos mais e mais com eles, e de repente começamos a sentir dentro uma visão interna, que do nosso interior começamos a perceber como se através de um sentido novo, mais interno, através dos desejos que são agora revelados, descobrimos estes desejos que são egoístas, que odiamos os outros. E neste ódio também descobrimos e percebemos que estamos a afastar-nos da verdade. Então tentamos fazer algo acerca disto, mas não somos capazes. Tentamos com mais força, mas nós odiamos. Muitas pessoas têm todo tipo de pressões, o que quer que isso signifique. Passamos por todo tipo de níveis de escrutínio. E então começamos a concretizar quando estudamos e continuamos a estudar e estar em conexão, ter uma boa relação com os outros, porque a Torá fala de ama o seu próximo como a si próprio. Mas pelo menos em alguma coisa, se tentarmos ir nesta direção, começamos a descobrir que temos que nos corrigir. Caso contrário, o que vai acontecer em todas estas coisas que descobrimos? E então começamos a descobrir esta mesma força que nos mostra, que nos revela o mal em nós, a rejeição aos outros. Esta mesma força, o Criador que diz: Eu criei a inclinação ao mal, eu criei a Torá como especiaria. E ele está precisamente agora feliz que estamos a descobrir o mal, está feliz que nos queiramos corrigir para o bem. E então, nestas relações entre o bom e o mal em nós, o potencial que podemos mudar para o bem, o que abre para nós é que começamos a descobrir um lugar novo em que o Criador está revelado. Esta mesma raiz, esta mesma força da natureza, porque Elohim em Gematria é natureza, não é o que as pessoas pensam. A força da natureza é revelada, a força geral de toda a realidade, acima da nossa vida e da morte. Começamos a descobri-la precisamente entre as nossas más qualidades e quando são invertidas e se tornam bem. Nesta distância, começamos a descobrir
esta mesma força eterna. E em concordância com isto, começamos a sentir a nossa associação com esta eternidade. E isto é chamado a liberdade do anjo da morte. Entramos num estado em que começamos a viver. Começamos a revelar estes estados corrigidos, identificamos-nos com eles e estamos preparados, através desta força que está preparada, a amar os outros. E o que acontece é que adquirimos o próximo mundo, o mundo onde vamos alcançar, entramos aí. Então, o sacrifício, esta fase de desistir, o sacrifício é como damos o nosso desejo. Digo isto para amor. Pedimos ajuda. Dr. Agnes, certo. Nós não fazemos isto por nós próprios, mas trazemos isto para um nível que é chamado Cohen, sacerdote, ou Levi, levita. Esta cerimónia em que aparentemente precisamos de organizar os nossos vasos da alma no geral, para que temos a tenda e todo este lugar onde fazemos o sacrifício, onde fazemos a oferta, como sacrificamos, aonde, toda esta descrição é na verdade estas mesmas ações que temos que realizar com o nosso desejo de receber, que são principalmente no nível animal. Para ser Adam, temos que matar o nosso animal, assim abreviadamente. Amigo, a verdade é que isto é surpreendente e vemos nas pessoas à volta do mundo, Kharkov, México, Estados Unidos, muitas pessoas de Israel. Temos aqui uma série de perguntas de tópicos gerais acerca de sacrifícios. Todos perguntam o que é o sacrifício hoje. O que são os sacrifícios no nível falante? Onde é que está a raiz de todos os sacrifícios? Dr. Lightman, isto são os desejos em nós que precisamos de inverter de recepção para doação. E isto é chamado de fazer o sacrifício. E estes desejos no nível inanimado, para cada sacrifício temos que colocar algum sal, certo? Sal, que é esta coisa especial que não deixa estragar. Precisamente o contrário, até permite conservar. E porquê que o vinho não é permitido? Não há... não podemos adoçar, ou seja, não podemos colocar nada que facilite. Talvez podemos passar para a revelação do mal que falamos das ofertas. O amigo pergunta, um dos grandes do racidismo diz que pecado vem da palavra purificação, que é uma limpeza. Certamente, a sensação de pecado. Ou seja, nós não somos pecadores. O Criador diz, eu criei a inclinação, certo? Como se, digamos, porque a inclinação ao mal que descobrimos não é um crime. Está escrito que Adão Arishon era um ladrão e todos nós estamos cheios de crimes, mas o amor vai cobrir todos os crimes. Portanto, antes de mais, se fomos criados desta forma, por que somos um criminoso? Temos que o compreender da forma seguinte. O nosso crime não é porque descobrimos o mal. Acerca disto, aparentemente, nem sequer temos que fazer uma correção. Todo o crime que é revelado vem em que medida em que queremos lá estar e não o queremos corrigir. E aqui temos outra refinação que temos que descobrir. Somos maus, queremos permanecer maus. Este corpo extra que aceitamos, que queremos permanecer assim, essa é verdadeiramente a percepção do mal em nós, que precisamos de sacrificar. Que vem de nós agora, não é algo que o Criador nos deu. Aquilo que Ele nos deu não está. Pode assumi-lo. Mas nós não queremos mudar. Nós identificamos com este crime. Queremos estar nele. E então vamos passar por níveis de tal revelação do mal e eles estão incluídos de tal forma que ele identifica-se e ama esse mal. E então gradualmente começa a alcançar o reconhecimento do mal e a afastar-se do mal e a fazer bem. Isto é um processo.
que através disto adquirimos, tocamos algo que o Criador criou em nós, mas nós concordamos, aceitamos e não deixamos que fuja. E então começamos a concretizar como é mau de uma forma objetiva, porque não nos deixa alcançar amor aos outros. Existem coisas mais profundas aqui para descobrir que, na verdade, não vemos que vale a pena fazer isso. E tudo isto é revelado em níveis em que a luz opera em nós e, de alguma forma, nos muda. E isso não realizamos nada. Percebemos que a ação não é da sabedoria, que temos que nos envolver, como se estivéssemos, como se fôssemos uma criança pequena. Não sabemos o que é ser mais crescidos. A criança empurra do lado da natureza, vai crescer, é um anseio natural. Mas para nós, isto é algo que temos que fazer através da sociedade. Temos que alcançar este anseio. E quando alcançamos este anseio de nos elevarmos, não sabemos o que quer dizer ser crescido. E, portanto, isto não é feito através do intelecto, mas através da sociedade. Que todo o nosso desenvolvimento em que adquirimos um determinado nível, percebemos, adquirimos mais um nível e percebemos, tal como um bebê. Imaginemos agora tenho o meu neto, ele tem 2 anos. O que é que eu lhe posso dizer? Vocês não sabem como é bom ter 3 anos. Ele não consegue imaginar o que é que significa ter 11 ou 12. Ele vê os miúdos crescidos como se fossem anjos, mas ele não sabe o que é que significa. Então temos que compreender, a espiritualidade não está oculta de nós. Vemos que não temos o intelecto e o coração para ver, para o perceber. E precisamente como passamos por este nível, temos que alcançar um estado em que, através do estudo, através da sociedade, construímos a luz que reforma. Há alguma força que está oculta naquela conexão, no livro do Zohar, e convidamos essa força. Tentem fazer isto no grupo, tentem conectar com eles, começar a ler este livro. E vão começar a ver como vão começar a mudar. Às vezes para o pior, isto é chamado a revelação do mal, e às vezes para o bem. E então com estas 2 pernas avançamos para a frente e só assim sabemos o que se passa acerca do passado e relativamente ao futuro não sabemos. Isto está em todos os níveis, eu digo-vos. Mesmo para nós, e está escrito no geral sobre o Baal Shem Tov e sobre todos estes grandes cabalistas, 200, 300 anos atrás, os livros que as pessoas escrevem acerca dos diferentes níveis pelos quais passam e quanto, na verdade, isto é chamado fé acima da razão, na direção da força da doação. Isto é ir acima da razão para adquirir doação. Amiga, eu tenho que compreender aqui algo. Eu quero voltar àquilo que falou da revelação do mal. Quando a pessoa descobre que é má, e tudo isto se revela perante ele e atormenta-o. Dr. Edman, e porquê? Amigo, quando eu descubro que sou mau, olho para dentro e vejo todo este ponto negro dentro de mim. Eu não quero ver isto. E se pensar e se souber que isto é no caminho da cura, mas onde é que está a atitude de mudar? Onde é que eu começo a mudar a minha relação? Dr. Lightman, se estiver certo que isto precisa de acontecer pelo caminho, como é que se sabe? Como é que pode estar certo? Porque a sociedade está a dar-lhe a força, a crença. Aqui voltamos ao que está escrito acerca do Monte Sinai, que temos que estar em Arvut, temos que ser fiadores uns dos outros. Mas perante os pecados uns dos outros, doutor Aitman, quais pecados? O que é que você quer dizer? Nós nascemos desta forma. Vá ao Criador que o criou. Vá ao Criador para que o corrija. Mas agora está triste por ser mau.
Diz que só um insensato é que se sente e come a sua própria pele. Devia estar feliz pelo mal que está a ser revelado em si. Todas estas más qualidades, porque se são reveladas, significa que as merece, que é capaz de exigir a correção delas. O que é que acontece aqui nesta porção semanal? Se pecou desta forma, se pecou daquela forma e aproxime-se. E portanto toda a porção é chamada Vaikra e o Senhor chamou. Abra o portão para o próximo mundo. Amigo, e o que é que acontece quando vemos os pecados dos outros? Acerca disto diz, quem encontra defeitos está a ver os seus próprios defeitos. Amigo, bem, mas há alguma coisa que está aqui oculta acerca dos pecados, é um escrutínio, especialmente acerca de como se aparentemente agora estivéssemos corrigidos e temos que mostrar inspiração e é suposto estarmos num nível diferente que ser um pecador, é como se fosse aqui um tipo de diálogo. Mas no ambiente certo, que avança para a correção em que precisamos de nos corrigir, se o homem vive neste mundo, enquanto vive no corpo, tal como nós, tem que entrar no mundo espiritual. Tem que se elevar acima deste limite entre a vida e a morte. Este é o papel, o nosso papel neste mundo. E esta é a razão pela qual nos foi dada esta vida. Não foi bem sucedida, então vai receber outra oportunidade. E imediatamente volta para a revelação e tenta fazê-lo novamente. Mas talvez as condições sejam piores. Isto é como vai ser, muda o tempo todo. E isto é de acordo com a raiz da sua alma, com a conexão entre as almas que os outros talvez possam ter corrigido ou vice-versa. Nós estamos todos conectados uns aos outros. Israel são fiadores uns dos outros, responsáveis uns pelos outros, mas da verdade não temos escolha. E se aprendermos acerca deste bom futuro que podemos alcançar agora, então todos estes sacrifícios que precisamos de fazer, ou seja, todos estes desejos egoístas que temos que corrigir e trazê-los para a equivalência de forma com o Criador, trazê-los para o seu nível de eternidade e plenitude, então seríamos como Ele totalmente. Então, porque deveríamos ter medo? Isto vai impedir-nos ou não vamos querer que estas coisas aconteçam, que o mal em nós seja revelado? Isto depende apenas de quanto estamos equipados a priori para esta revelação do mal. Se temos o estudo, temos o professor, temos o apoio deles, então ainda mais. O que precisar de ser revelado, que venha porque eu tenho o remédio. Amigo, este lugar que falou antes, que fazemos este trabalho com a revelação do mal, podemos alcançar doação ali. Dr. Leitman, claro, tudo depende da sua preparação. É como se tivéssemos esta mesma atitude com alguém que está doente. Há sempre esta pergunta. Uma pessoa doente que vai ao médico, certo? E o médico diz, ele vê que há ali um problema grande. E então a pergunta é, se existe solução, então temos que dizer ao paciente, você está doente, a doença é má, mas aqui está a solução. E então imediatamente colocamos o remédio e o golpe. Mas se não fomos capazes de o fazer, então se calhar é melhor não lhe dizer, certo? Portanto, o Criador, quando nos mostra as coisas más em nós, eu criei a inclinação ao mal, também já está a preparar o remédio para nós. Até mais do que isso, se preparamos o ambiente, o estudo, a ordem do estudo, a ordem de conexão com a sociedade, temos o canal de Kabbalah, temos todo o tipo de coisas. Estamos nisto na medida em que nos agarramos a todos estes meios para nos corrigirmos, então começamos a sentir-nos mal. E este mal é imediatamente trazido para a correção. E novamente é revelado e vai ser corrigido para o bem, até que todos estes desejos, em todos estes 5 níveis de conexão interna, todos vão alcançar a sua plenitude, a sua correção de que são para a doação. E através disto, vamos alcançar o preenchimento chamado Torá, a luz completa.
porque eu criei a inclinação ao mal e eu criei a especiaria da Torá porque a luz corrige e preenche todos os nossos desejos corrigidos. Amiga, e então sentimos felicidade? Dr. Altman, sim, também sente alegria pelo caminho, mesmo na revelação do mal, sente felicidade. Podemos nos sentir mal e ao mesmo tempo sentirmos-nos bem. Porquê? Porque é um nível no caminho. Se nós para alcançarmos algum objetivo, temos que dar alguns passos para a direita e para a esquerda. Mesmo na esquerda, quando descobrimos o mal, estamos felizes. Amigo, felizes com o quê? Doutor Altman, porque é um passo necessário para com o objetivo. O que é que vamos corrigir se o mal não for revelado? Como? Em cima de quê podemos avançar? Usando o quê? Nós temos que alcançar a revelação do mal. Porque este mal é o que se transforma em bem para podermos avançar. Qual é o próximo nível? O mal é revelado no seu aviute e nós, por cima dele, usando a correção. Ou seja, o mal é revelado de uma má forma e nós novamente invertemos para uma boa forma. E que então a única coisa que nos falta é ver o bem que vem depois do mal. Doutor Eichmann, claro, porque não podemos ter um sem o outro. Eu o compreendo. Eu também me lembro como foi comigo, porque verdadeiramente estes passos são, bem, estes primeiros passos. A pessoa até tem medo que o mal venha e seja revelado e que normalmente fique em desespero e em grande fraqueza. Isso é verdade. Mas depois disso, usando a nossa experiência, vem uma nova atitude. Depois de já termos passado algumas vezes pelo mal e bem, mal e bem, mal e bem, agora já temos a experiência. Já foi registado, este processo já foi registado dentro do nosso coração e intelecto. E nós, mesmo na revelação do mal, já estamos em antecipação para o bem. Compreendemos que temos isto de onde? Da Avrão? O que é que está escrito aí? O que é que está escrito? Está escrito acerca de Rabi Shimon, que antes de sua ascensão para a correção final, em que ele ia alcançar aquele grande nível de correção, ele sentiu-se como Shimon do mercado. Ou seja, ele caiu no mal. Caiu numa tal fraqueza, num tal vazio, tal como uma pessoa do mercado. E foi o que ele era chamado Rabi Shimon Bar Yochai, e então sentiu-se como Shimon do Shuk, do mercado. Não há nível mais baixo, na verdade. E então aí está escrito que ele ficou muito feliz nessa revelação. Porque ele compreendeu que desse nível, desse estado, agora ia ascender até ao nível mais elevado. Que se puder corrigir este mal que foi agora revelado nele, que foi o mais inferior, o pior, então alcançaria o bem. E portanto, novamente, isto vem da experiência, vejam. Vejam como esta porção nos fala de todo o tipo de pecados e sacrifícios. Também há pecados que foram feitos de propósito e sem ser de propósito. Dr. Eichmann, sim, também aprendemos isto acerca da introdução do estudo das 10 de Sefirot e ao portão das intenções, onde ele escreve que, ao todo, estamos na revelação de todos os pecados em duas partes. Ou seja, intencionais e não intencionais. Compreendam o que significa. Eu fiz um erro e nem sequer sabia que tinha pecado. Talvez tenha pecado e não sabia acerca disso, mas não tinha a intenção de o fazer. E ele fala disto. Tem intenção, não tem intenção, faz ou não faz. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Todos os passos que damos para a frente para corrigir os nossos desejos para com o público, a sociedade, o Criador, e não importa o que era o quê, tudo está fora do homem. Ele precisa de corrigir, trazer para a boa atitude. Esta é toda a Torá. E então descobrimos que primeiro estamos em erros que não pretendíamos realizar, depois alcançamos Hafetz Hesed,
deleitada em misericórdia, e depois os maiores males que descobrimos que queremos estar neste mal, quando corrigimos isto, alcançamos o nível de amor. Ou seja, não podemos ser ímpios, ou seja, todos estes 613 desejos em tudo o que temos antes de alcançarmos amor. E, portanto, como podemos dizer nas Slichot em Yom Kippur, nós pecamos, traímos, toda esta grande lista. E onde é que estas coisas existem em cada pessoa? É porque cada um de nós tem as mesmas coisas. Não temos pessoa que não tenha nascido e que não tenha todos estes desejos corrompidos. Os que pecou sem ter intenção e aqueles que pecou por ter são todos ímpios. Portanto, separar o ato da intenção que temos dentro. A intenção, ninguém vê o que pensamos, o que queremos dizer com isto. Mas, na verdade, estes desejos chamamos pecados. Dr. Lightman, não. Eu chamo pecados a estas intenções que são reveladas à pessoa. E ela descobre que é o oposto ao bem, o oposto da doação, o oposto do amor. É revelado, não é só falar e está escrito em algum lado. A pessoa precisa de ver estas coisas. Amigo, nós temos aqui na porção os pecados de uma pessoa em particular, mas também são pecados de toda a congregação de Israel, as tribos. O que são estas coisas? Dr. Lightman, bem, estes são grupos porque cada homem é um pequeno mundo e cada um de nós é um mundo completo. E nesta estrutura existimos como uma esfera, como todo um universo inanimado, vegetativo, animal, falante. E o falante tornamos-nos Israel, estão divididos nas 12 tribos, Coanim, Leviim, Israel, ou seja, nós temos muitas subdivisões, muitas partes, diferentes pontos no desejo, e todos levam a conexão e combinação de tal forma que constroem toda uma esfera que é chamada Malchut Ein Sof. E isto é o que nós precisamos de ver como corrigido. Esta é a força geral, é chamada Adam Arishon, é chamado Adam, aquele que é semelhante ao Criador. E esta é a forma que nós precisamos de alcançar, de acordo com os nossos cálculos. Temos que o alcançar em breve. Verdadeiramente, a sabedoria da Kabbalah diz até ao fim dos 6.000 anos, ou seja, em 230 anos, todos, ou mesmo mais cedo, se nos empurrarmos um pouquinho. E então não vamos ter que descobrir estas coisas na forma de sofrimento, mas avançamos para o bem. Amiga, talvez nos possa dar um conselho, ou quando a pessoa recebe um sentimento mau, como pode olhar para isto corretamente. Dr. Lightman, não há mal no mundo. Nós apenas temos que ver estas coisas que vêm na nossa direção para as transformarmos em bem. Amiga, então como é que saímos disto para o fazer? Dr. Lightman, não há outra razão para a existência do mal, exceto descobrirmos e transformá-lo em bem. Tudo deriva deste sistema geral, desta força geral. Se a pessoa entra no estudo da forma certa, organiza o ambiente que o apoia, que o permite ver a vida desta forma, então existe face ao Criador e entre eles existe este sistema, o mal e o bem, entre o homem e o Criador, que ele precisa de aprender, de alcançar. Não existe nada mais. E toda a Torá é como descobrimos esta relação entre nós e ele da melhor forma possível para que possamos verdadeiramente ser um. E se olharmos para o nosso dia, do dia a dia, a realidade global está preenchida de crise, isto torna-se pior. Então, como deste mau estado, o que é que temos que sacrificar? O que é que temos que matar para que tudo fique bem outra vez? Dr. Lightman, vamos esperar que possamos alcançar um estado em que todo este mal vai
abanar-nos, obrigar-nos a mover para a pergunta de onde é que eu venho, de que é que vale a nossa vida, por que é que eu estou a viver, qual é a razão para vivermos, qual é a consequência, vale a pena viver ou não, se temos vida, se não temos. A vida tem um valor mais elevado. Vemos que todo o mundo é global e integral, que tudo tem um objetivo e um efeito, ou seja, nada acontece sem razão nenhuma. Então nós vivemos só para morrer e já chega. E destas perguntas, então o homem aproxima-se desta pergunta global que tem que resolver. E eu e a minha vida? Por que é que eu vivo verdadeiramente? Porque temos que saber, e quando vem com esta pergunta de forma séria, quando está perante ela, então alcança a sabedoria da Kabbalah. E então é isso. Tem o método da correção, o método da revelação do mundo espiritual e eterno que está à sua frente. E pode simplesmente entrar. Bem, se há um trabalho com o intelecto e com os sentimentos aqui. Dr. Leitman, certo, o tempo todo, tal como se diz, morrei, liba, intelecto e coração. Coração são todos os nossos desejos. Coração não é nada físico. São os nossos 613 desejos. Isso é chamado o seu coração. E todo este mecanismo que nos vai ajudar a corrigir o coração é chamado o nosso intelecto. Na Parashat Vaikra, no Zohar, ele diz um sacrifício inunda o coração e o intelecto que fica perplexa. E sabemos que é considerado como masculino e o coração como feminino, binã, entendimento. O coração entende, pois recebe de Rohma, e é por isso que uma oferta queimada se eleva e são todos masculinos. E esta é a razão pela qual o escrito começa e é o início de tudo. Dr. Reitman, temos que trazer todos os nossos desejos para Marshavá e lá. Por favor, para a próxima arranjem a minha tábua para eu escrever. Temos que organizar os nossos desejos pelo nosso pensamento mais elevado, porque vem a luz de Rohma, que também nos corrige através da luz de Hassadim, a luz de Hassadim, onde começamos a querer doar. E também na medida em que queremos doar, ser como o Criador, então a luz de Rohma envolve-nos. E através disso podemos entrar na revelação, a revelação da verdadeira realidade onde existimos. Hoje apenas percebemos um pouquinho daquilo que se passa à nossa volta e aqui existe um mundo vasto que estamos prestes a descobrir. Bem, antes de terminarmos, há aqui uma passagem do Zohar que diz: felizes são os justos, pois o Criador ensina-lhes os segredos profundos, do alto e embaixo, e é tudo pelo benefício da Torá. O Troitman, amém. Não há nada para interpretar aqui. Felizes são os justos, vamos ser justos. Justos são aqueles que justificam o Criador. Aparentemente justificam o mal, justificam estas correções que temos que passar, porque através dela alcançamos todo o bem. Muito obrigada, Dr. Leitman, obrigada a todos, até à próxima. Tudo do melhor.